Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Que hoje nós possamos ser abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora das nossas angústias e aflições. Que você possa ter esse Deus que é força, que você possa ter na sua casa, que você possa ter no seu casamento, que você possa ter na sua família, que você possa ter nas suas finanças, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que é socorro, esse Deus que nos ajuda, que nos abençoa, que nos dá vitória. Por isso, que Deus possa usar a vida do pastor João Paulo para que nós sejamos abençoados no dia de hoje com essa oração. Hoje é o nosso penúltimo dia de oração, amanhã é o nosso último dia, e que nós possamos receber do Senhor essa bênção que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais e o nosso coração para receber do céu aquilo que Deus preparou nessa manhã para a nossa vida, em nome de Jesus. Pastor João Paulo, na liberdade do Espírito Santo, vamos iniciar a nossa oração em nome de Jesus. Amém, pastor Beto. Bom dia a todos. Deus nos ajude e nos fortaleça nesse quarto dia. Possamos ver o cuidado dele. Joel 3,16. Deus está diante do povo e Deus fala para o povo: peguem as suas enxadas e transformem em espada. Peguem as suas foices e transformam em lanças. Digo fraco: eu sou forte, porque o Senhor e do Senhor pertence a guerra. Sabe, houve um momento em que Deus decide tomar partido em relação à nação de Israel. O povo tinha escravizado a nação de Israel, os inimigos. Eles tinham vendido as crianças, matado ao fio da espada, trocado as meninas por bebidas e transformado elas em prostituta. Eles tinham escravizado os jovens, matado os anciões, espalhado o povo, vendido como escravo para as outras nações. E Deus, olhando aquilo ali, Deus tomou partido. Deus vira para os inimigos e diz: o que é que eu fiz para vocês fazerem isso com o meu povo? E aí Deus vai no meio da nação de Israel e fala assim: ó, parem de trabalhar agora e se posicionem para a guerra. Pega as enxadas, as foices, vamos transformar tudo em arma de guerra, porque eu, o Senhor, sou o Deus da guerra. Eu vou entrar em guerra por vocês, eu vou rugir. O versículo 17 diz: eu vou rugir como o leão da tribo de Judá. E Deus manda dizer ao homem: fala para o fraco, eu sou forte. Começa a pregar para o povo aí que vocês são fortes, que a minha força vai agir no meio de vocês. E Deus vence a guerra. Deus sempre toma partido em relação aos filhos dele. Deus, quando ele decide tomar partido, ele entra na guerra e ele ruge e ele faz um estrago na guerra. Ele
tira o povo dele, ele salva o povo dele com um braço forte, ele quebra cadeias, ele quebra grilhões, ele destrói fortalezas, ele abre caminhos, ele rompe barreiras. Deus é partidário. Às vezes as pessoas pensam num Deus paz e amor, mas quando Deus decide se vingar, quando Deus decide colocar a mão, quando Deus decide entrar na guerra, ele entra de uma forma violenta, ele entra abrindo, preparando tudo, restaurando tudo, libertando, porque uma das coisas que Deus não aceita é ver o povo dele sendo humilhado, o povo dele sendo oprimido pelo inimigo. Então hoje eu quero profetizar que Deus vai entrar na tua guerra, que Deus vai entrar na batalha que você está travando. Eu quero profetizar uma mudança de mentalidade. Você não é fraco, você não é derrotado, você é forte, a força do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza, a força do Senhor, ela vai inundar a tua casa, a tua família, o teu casamento não é fraco, tem a força do Senhor, você não é fraco no teu trabalho, tem a força do Senhor, você não é fraco para viver os sonhos de Deus para a sua vida, porque tem a força do Senhor em nós. Então hoje eu quero orar pela força do Senhor, para que a força do Senhor se estabeleça na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. E eu quero dizer para você, existe guerras que Deus permite a gente passar por ela, existe guerra que o próprio Deus provoca porque Ele quer fazer coisas sobrenaturais. Então o próprio Deus falou para a nação de Israel, eu quero guerra, vamos para a guerra, digo fraco, eu sou forte. Então entenda que existe guerras que o próprio Deus provoca para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Gostaria de orar por você. Quem sabe hoje você está aqui no 4º dia e você está travando uma guerra, está travando uma luta, uma batalha espiritual. Eu gostaria de orar para que Deus tomasse o teu partido hoje, para que Deus entrasse na tua guerra hoje. Eu gostaria que você orasse nesse sentido. Eu gostaria que você falasse, Deus, olha o que os inimigos estão fazendo comigo. Olha o que Satanás está tentando fazer na minha casa, na minha família, no meu chamado, no meu ministério. Olha o que Satanás está tentando fazer na minha saúde, no meio dos meus filhos. Eu gostaria que o Senhor entrasse nessa guerra comigo. E Deus vai entrar na guerra por amor a você, por amor ao nome dele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero entrar na tua presença hoje, Deus, e quero pedir para o Senhor se mover em nossa direção hoje, Pai. Eu quero pedir para que o Senhor entre na nossa guerra hoje, Deus. Eu gostaria de orar e clamar para que o Senhor tome partido nessa madrugada, Pai, para que o Senhor olhe para nós, olhe para as nossas aflições, para as nossas lutas, para as nossas guerras externas e internas, e que o Senhor entrasse nessa batalha, Deus. Pai, eu gostaria que hoje o Senhor gerasse força no meio da família, eu gostaria que o Senhor hoje gerasse uma força sobrenatural no meio da casa, no meio do lar, Deus. Eu gostaria que hoje uma unção da parte do Senhor que restaura a energia, uma unção da parte do Senhor que restaura sonhos, projetos, viesse sobre nós. Eu gostaria, ó Pai, que hoje todo espírito de medo, de angústia caísse por terra, Pai. Eu gostaria que hoje, Pai, uma unção do sobrenatural invadisse o ambiente, entrasse na casa, na família, tirando o medo, a aflição, a agonia e colocando um espírito de guerra, Deus, um espírito de fortaleza, um espírito de força, um espírito de renovo, Pai, em nome de Jesus, do Senhor pertence a guerra, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nenhum momento o Senhor perdeu batalha, o Senhor perdeu guerra, mas toda vez que o Senhor interviu, a vitória veio do Senhor. E hoje eu gostaria de clamar para que o Senhor pudesse intervir na guerra dos teus filhos, Pai, Deus, que hoje o Senhor pudesse
pudesse entrar na guerra espiritual que está tendo no casamento, e que o Senhor desse vitória hoje, Pai, e que o inimigo fosse envergonhado, que o inimigo fosse derrotado. Então todo demônio que tenta contra o casamento, tenta destruir família, tenta destruir a vida do casal, todo demônio que gera discórdia, medo, raiva, angústia, todo demônio que se levanta para parar, para afligir o coração, a mente, a história dos teus filhos, eu quero, Pai, hoje que o Senhor expulse esses demônios do nosso caminho, da nossa história, Pai. Toda a guerra provocada pelo inferno venha ter um fim hoje, Pai, e que hoje o Senhor possa restaurar casais, fortalecer casais, trazer paz, trazer vida, que hoje, Pai, o Senhor possa trazer força, que hoje aquele que pensa em desistir, aquele que está cansado de lutar, Pai, que ele possa entender que o Senhor vai intervir, que o Senhor vai tomar partido, que o Senhor vai libertar, restaurar, curar, renovar, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo hoje uma paz vinda do Senhor sobre o casal. Eu profetizo hoje uma força vinda do Senhor sobre a vida dos casais, Pai. Eu profetizo hoje, Pai, que em nome de Jesus, essa guerra pertence ao Senhor, essa luta pertence ao Senhor, Pai, e que o Senhor vai agir no sobrenatural, Pai. Deus, eu quero orar pelos nossos filhos, Pai. Eu quero orar para que haja paz, Deus, em tempo de guerra, Pai. Em nome de Jesus, se o diabo tem se levantado contra os nossos filhos, se demônios têm tentado influenciar a mente, o coração, Pai, eu quero repreender hoje todo o mal, Pai. Eu quero declarar hoje um tempo de paz, ó Pai, um tempo de partido do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa manifestar a Tua graça, a Tua glória sobre a vida dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor hoje, Pai, possa restaurar a vida, o relacionamento, Pai. Tira do coração dos nossos filhos, Pai, o medo, tira a revolta, tira a raiva, tira o isolamento, Pai. Todo demônio que tenta afastar, Pai, e filho, Pai, eu repreendo hoje todo demônio de rebeldia, de engano, Pai, que intenta, Pai, contra os nossos filhos, todo espírito de escravidão na mente e no coração, eu repreendo agora toda influência maligna, Deus, contra a nossa família, contra os nossos filhos, Pai. Eu repreendo agora, Pai, toda a influência, Pai, vinda de pessoas, de ambientes, de amizades, Pai, eu repreendo agora, Pai. Eu declaro, Deus, o Senhor na vida dos nossos filhos. Eu declaro o cumprimento da Tua palavra, da Tua promessa na vida dos nossos filhos, Pai. Eu declaro a Tua presença sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guarda os nossos filhos, guarda o coração dos nossos filhos, Deus. Guarda a saúde dos nossos filhos, Pai. Restaura os sonhos, os projetos, Pai. Visita eles com a Tua presença, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, que eles possam crescer fortalecidos no Senhor, assim como Jesus crescia na graça e no conhecimento da palavra, Pai, que essa unção recaia sobre os nossos filhos, Pai, que eles venham crescer na Tua presença, que possamos ensinar o caminho que eles devem andar, Pai, para que eles nunca venham desviar desse caminho. Deus, eu repreendo agora, Pai, toda influência maligna contra os nossos filhos, Pai. Eu repreendo hoje, Pai, todo tipo de vício, Deus, contra a vida dos nossos filhos, Pai. Eu repreendo hoje, Pai, todo espírito, Pai, de escravidão contra os nossos filhos, toda fraqueza espiritual, Pai. Eu repreendo agora, Pai, eu quero declarar os céus abertos sobre os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, se há demônio de rebeldia, se há demônio de discórdia, se há demônio de revolta, Pai, se há demônio tentando provocar o coração dos nossos filhos, Pai, para fugirem do Evangelho, Pai, para se rebelar contra os pais, eu quero repreender agora, Pai. Tira toda a cegueira espiritual da vida dos nossos filhos, Pai, tudo aquilo que cega o entendimento dos nossos filhos, que caia por terra hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a paz do Senhor sobre eles, Pai. Eu declaro os sonhos, a vida do Senhor sobre a nossa família, Pai. Deus, eu quero orar pela vida financeira hoje. Eu peço ao Senhor um escape, uma saída, uma resposta, um milagre, um sobrenatural, Pai, uma providência vinda do céu, Pai. Deus, o Senhor conhece o coração dos teus filhos,
Pai. O Senhor conhece a realidade espiritual de cada um, Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir na vida dos teus filhos, que o Senhor possa gerar força, que o Senhor possa posicionar eles em meio à luta, em meio à guerra, em meio à batalha, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer resposta, que o Senhor possa trazer vida, que o Senhor possa trazer paz, que gigantes venham cair, Pai. Tudo aquilo que tenta tocar, daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, repreende hoje, Pai, tudo aquilo que tenta, Pai, atrapalhar a vida financeira, a prosperidade na vida dos teus filhos, nós repreendemos hoje, Pai. Nós te pedimos, Pai, o dom da sabedoria, Pai, o dom do conhecimento, nós te pedimos hoje, libera, Pai, o dom da administração sobre nós, para administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai, para que os talentos se multipliquem, Pai. Dê o dom, Pai, de adquirir riquezas. Deus deu o dom, Pai, de administrar aquilo que é do Senhor, Pai. Dê o dom. Abra os olhos espirituais de teus filhos, Pai, para eles entenderem o tempo de providência, o tempo de provisão. Aumenta a nossa fé na nossa vida financeira, que possamos ver milagres acontecendo, milagres chegando, sobrenatural chegando, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ver um tempo de cuidado, um tempo de presença, um tempo de providência, um tempo de resposta, Deus. Espírito Santo, eu te peço hoje, Pai, ajuda famílias, ajuda lares, Pai, que estão vivendo um momento difícil na vida financeira. Em nome de Jesus, que eles possam ver a multiplicação do Senhor, Pai. Que eles possam ver, Pai, o sobrenatural do Senhor, Pai. A tua palavra diz: o Senhor multiplicou o azeite, o Senhor multiplicou os pães, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa gerar em nós a multiplicação do Senhor, Pai. Que aquilo que nós temos nas nossas mãos, Pai, possa render, possa multiplicar, Pai. Que possamos ver coisas do céu acontecendo na nossa vida, na nossa casa, Pai, na área financeira, portas sendo abertas, negócios sendo fechados, Pai, que possamos ver, Pai, as bênçãos chegando na porta da nossa casa, Pai, que possamos, Deus, ver cuidados do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, Pai. Eia, Deus, assim como muitas vezes o Senhor interviu na vida financeira do teu povo, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa intervir na nossa vida financeira, assim como o peixe, Pai, pagou as contas de Jesus, o dinheiro estava na boca do peixe, Pai, nos leva a lugares que o Senhor já tem preparado, recursos financeiros, Pai, para que possamos honrar compromissos, Pai, para que possamos honrar os nossos negócios, Pai, para que possamos viver os nossos sonhos, Pai. Então, que os teus filhos possam encontrar em lugares, ó Deus, em lugares que o nosso coração desconhece, Pai, o milagre do Senhor, a resposta do Senhor, Pai, que possamos encontrar o nosso peixe, Pai, que possamos encontrar, ó Pai, nos negócios, que possamos encontrar pessoas, que possamos viver situações em que, ó Pai, o Senhor já tem aquilo que nós necessitamos, que o Jeová Jiré já tem a providência, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Deus, nos ajuda a sair de dívidas, nos ajuda a sair do aperto, Pai, nos ajuda a sair, Pai, de situações que oprimem financeiramente, Pai, em nome de Jesus, que o dom da providência esteja sobre nós, Pai, que o dom da providência, Pai, que o Jeová Jiré se manifeste nos negócios, no trabalho, no meio do lar, na vida dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço hoje, Deus. Pai, eu quero orar hoje pela igreja de Palmas, Pai. Eu quero orar por cada membro, pelo pastor Delma, Rose, livre, Pai. Eu quero declarar paz, eu quero declarar vida, eu quero declarar sonhos, Pai, restauração. Eu quero repreender todo o demônio que intenta contra um casal, que intenta contra os filhos, que intenta contra as lideranças. Todo demônio, Pai, que tenta prejudicar a igreja do Senhor, eu quero repreender agora. Toda influência maligna, Pai, eu quero repreender agora, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de discórdia, todo espírito contrário ao Senhor, Pai, que tenta contra a vida do casal, contra a vida da igreja, eu quero repreender agora. Eu quero profetizar o tempo do Senhor na vida da igreja de Palmas, Pai. Eu quero profetizar a paz do Senhor, Pai. Eu quero profetizar milagres do Senhor, Pai. Eu quero profetizar a força do Senhor sobre a vida da igreja, Pai.
Deus, faça algo extraordinário, algo do céu no meio da igreja, Pai. Faça algo do céu no meio do teu povo, Pai. Que eles possam viver o extraordinário de Deus, que eles possam viver a força de Deus, Pai. Que eles possam declarar aos céus, Pai, que até aqui ajudou o Senhor, Pai. Deus, eu quero colocar a igreja, Pai, Família da Cruz de Cuiabá, diante do Senhor, o pastor Beto, Pai, a pastora Márcia, eu quero declarar a paz do Senhor sobre eles. Eu quero declarar a força do Senhor, Pai, sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que tudo aquilo que se levanta contra o povo da igreja caia por terra, Pai. Que toda tempestade chegue ao fim, Pai, que toda circunstância contrária caia por terra hoje, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos pastores, eu oro pelos membros da igreja, pela liderança, que a igreja de Cuiabá possa experimentar a perfeição de Deus sobre a vida deles, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se estabeleça sobre a vida da igreja de Cuiabá, que eles possam romper, vencer em todas as áreas, que as famílias encontrem paz, que as famílias encontrem vidas, que a igreja possa romper financeiramente, para que o Senhor possa prosperar o seu povo, que esse ano seja ano de conquista, ano de vitória, ano do sonho do Senhor se estabelecendo sobre a vida da igreja. Eu repreendo todo mal, eu repreendo tudo que se levanta para tentar ferir, tocar a igreja, Pai. Eu repreendo toda a opressão, Pai. Eu quero declarar, Deus, sobre igrejas do Senhor, Pai. Quero declarar que a família da Cruz de Cuiabá, a família da Cruz de Palmas vão viver dias extraordinários no Senhor, dias do sobrenatural, dias em que o Senhor irá tomar partido, Pai, dias em que o Senhor entrará na guerra para lutar o bom combate, Pai, dias em que o Senhor vai agir, o Senhor vai rugir, o Senhor vai fazer aquilo, Pai, que nós não somos capazes de fazer. O Senhor é capaz, o Senhor pode fazer, então faça por essas igrejas, Pai, faça pelos pastores. Toma partido nessa noite das suas igrejas, Pai. Eu quero orar pela IBN Sorriso, Pai. Quero orar pelo pastor Diogo, pela pastor Davi, pelos demais pastores, Pai. Eu quero declarar a mão do Senhor, o favor do Senhor sobre a igreja, Pai. Quero declarar a presença do Senhor sobre a vida dos teus filhos, sobre cada membro, sobre cada ovelha, sobre cada um que congrega na IBN Sorriso, que a mão do Senhor esteja sobre eles, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai. Que a unção do Senhor esteja sobre a vida da igreja, que eles possam viver um tempo de palavra, um tempo de resposta, um tempo de milagre, tudo que seus filhos têm semeado em oração, que eles possam colher 10 vezes mais, Pai. Eu profetizo os céus abertos sobre a vida da igreja de Sorriso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar pela IBN Vera, quero orar, Pai, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo meu lar, Deus, eu quero orar pelas ovelhas, Pai, que o Senhor colocou na IBN Vera, declarar a mão do Senhor, o braço forte do Senhor, Pai, a resposta do Senhor, Pai. Eia, Deus, cuida dos teus filhos, Pai, cuida do coração, da mente, da história, dos sonhos, dos projetos, tira o medo, a angústia, Pai. Que a IBN Vera possa viver um período de crescimento, que elas possam romper, que o Senhor possa entrar na guerra, na luta, e que o Senhor possa dar a vitória em todas as áreas, Pai. Deus, eu quero pedir para o Senhor revestimento. Deus, todo soldado tem que estar preparado para a guerra, Pai. E a melhor armadura para a guerra é a de Efésios 6, Pai. Então eu te peço hoje, Pai, levanta o teu exército em Palmas, levanta o teu exército em Cuiabá, levanta o teu exército em Sorriso, levanta o seu exército em Vera. Levanta, Pai, essa rede de oração, essas pessoas que estão orando hoje com uma única voz, com uma única unidade, com um único coração, uma única mentalidade, Pai, que é servir, adorar o Senhor, Pai. E revista eles com a armadura espiritual, coloca o capacete, coloca a couraça, o escudo, a espada, as sandálias, Pai. Em nome de Jesus, é tempo de guerra, Pai, então que possamos estar preparados
para esse tempo que o Senhor está provocando, guerras que o Senhor provoca, porque o Senhor tomou partido, porque o Senhor quer rugir, o Senhor quer falar. Então que nesta guerra o Senhor fale, o Senhor age, Pai, e possamos ser apenas servos, instrumentos do Senhor, usados, Pai, para vencer essa batalha que o Senhor deseja vencer, Pai. Em nome de Jesus, coloca anjos acampados ao redor dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, coloca brasas, Pai, tiradas do teu altar sobre a cabeça dos teus filhos, e que possamos nos tornar labaredas de fogo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, seja o nosso advogado, Pai. Em nome de Jesus, pegue essa causa e defenda-nos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser revestidos de poder, que o Espírito Santo possa nos encher de poder nessa madrugada, para que o Espírito Santo possa revestir, que todo peso caia por terra hoje, para que toda opressão caia por terra hoje, que todo espírito de morte, de aflição, de angústia, de agonia caia por terra hoje, e que o sobrenatural de Deus venha sobre nós, Pai. Espírito de Deus, eu quero declarar vida, eu quero declarar justiça do Senhor, resposta do Senhor, Pai. Deus, que nesses próximos dias, Pai, que esses próximos dias sejam dias específicos do Senhor em nossas vidas, Pai. Que sejam dias da intervenção do Senhor, que o Senhor possa intervir nas nossas igrejas, que o Senhor possa intervir no Brasil, que o Senhor possa intervir na nossa cidade, Pai, que o Senhor possa intervir nas batalhas espirituais, que cadeias espirituais sejam quebradas nessa noite, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Exalta o Teu nome através de nós, exalta o Teu nome nessa guerra, glorifica o Teu nome nessa guerra, Pai, em nome de Jesus, que todos saibam que há um Deus sobre a nossa vida, há um Deus sobre a nossa casa, há um Deus sobre a nossa história, há um Deus sobre a nossa família, Pai, que o inferno saiba que nós somos servos, lavados e remidos e escolhidos pelo sangue do Cordeiro, Pai, que hoje os casais possam entender que eles são casais de Cristo, que os casais possam entender que eles são homens e mulheres unidos num só propósito, numa só visão, Pai, que é a visão de servir, adorar e exaltar o santo nome de Deus, Pai, que os filhos hoje despertem para a guerra, que eles possam entender que eles foram escolhidos para um propósito, Pai, chamados para um tempo específico, para um tempo de louvor e adoração, Pai. Deus, abençoe os empresários da igreja, Pai. Abençoe os autônomos, abençoe os trabalhadores da igreja, Pai. De Palmas, de Cuiabá, de Sorriso, de Lucas, que a igreja possa crescer financeiramente, que a igreja possa prosperar financeiramente, que os seus filhos possam ser fiéis ao Senhor no que diz respeito a dízimo e oferta, que eles possam contribuir. Levanta empresários que vão sustentar a igreja, que vão sustentar as missões, Pai. Levanta homens, mulheres, Pai, que vão servir na área financeira do Teu reino, Pai. Assim como Lídia, Deus, serviu o ministério de Paulo, Pai. Assim como as mulheres serviam o ministério de Jesus, eu te peço, abençoe o nosso povo, as Tuas ovelhas, Pai, para que eles possam servir o ministério da igreja financeiramente, Pai. Prospera, destrava. Se tem alguém que tem processo travado, destrava. Se há alguém que precisa vender, Pai, oh Deus, que eles possam vender. Se há alguém que precisa fechar negócios, Pai, que eles possam fechar negócios, Pai. Se há alguém, Pai, que precisa de socorro, que o Senhor preste socorro para eles, Pai, mas que o Senhor faça por nós, Pai, que o Senhor faça que possamos, Pai, reconhecer que é o Senhor fazendo, é o Senhor agindo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, Deus, da Tua presença, da Tua graça. Eu peço força ao Senhor, eu peço força ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nesse exato momento o Senhor possa liberar curas. Se há alguém enfermo entre nós, cura. Se há alguém doente entre nós, cura, Pai. Ah, Deus, se há alguém com dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, se há alguém com caroço no corpo, Pai, se há alguém doente entre nós,
A tua palavra diz para chamar os presbíteros, Pai, e orar, ungir com óleo e orar. E nós, como igreja, queremos nos posicionar em oração, pedindo cura, Deus. Tira todo espírito de enfermidade, Pai, e que seus filhos sejam curados para a honra e glória do teu nome, Pai. Que o nome do Senhor seja exaltado em meio à enfermidade. Se há alguém travando luta, guerra na vida, na saúde, Pai, eu declaro cura hoje, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço por esse momento, Pai. Eu agradeço, Pai, por esse momento de oração, Pai. Mais um dia na tua presença, Pai. Fortaleça o nosso dia de hoje, Pai. E que o Senhor vai na frente, Pai, na nossa guerra. Que o Senhor envie anjos de guerra para ir na frente, Pai. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito, Pai, para nos guardar do leão, Pai. Então, em nome de Jesus, manda anjos hoje, os nossos anjos que nos guardam, manda para intervir em nosso favor. É o que eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Amados, mais um dia vencido, enquanto eu estava orando, um hino estava sendo ministrado no meu coração, na minha mente, e ele diz assim: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Então, assim, ninguém pode intentar contra Deus e ninguém pode parar aquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida. A guerra vem do Senhor, tem guerras que é o Senhor que provoca, não importa a tua luta, a tua guerra, o Senhor vai entrar na batalha e ninguém vai impedir aquilo que Deus fará na tua vida. O inferno não pode parar, as pessoas não podem parar, o inimigo não pode parar, a circunstância não pode parar, nada pode impedir aquilo que Deus vai fazer. Nada, nada, nada. Então, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus restaure, que Deus cure, que Deus libere bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Quero pedir oração pela minha casa, pela minha família. Ontem, infelizmente, minha sobrinha perdeu a criancinha dela, o bebê. Ela estava grávida de 6 meses e ontem nós perdemos o nosso Matias e ela está esperando para passar por uma cirurgia. Nós estamos aqui na casa deles, orando, intercedendo por eles, e eu peço que vocês lembrem, Luana e Guilherme, que vocês orem por eles para que Deus proteja a vida deles desse momento de dor, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração, Deus abençoe. Eu passo a palavra para o pastor Beto. Amém, queridos. Vamos já aproveitar e fazer essa oração agora, abençoando o lar do pastor João Paulo, abençoando essa família que perdeu esse bebê. Que a bênção do Senhor, a misericórdia, o bálsamo de Gileade seja colocado nessa família e eles possam ser confortados com o poder do Espírito Santo, para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida deles, confortando, guardando, protegendo, livrando de toda a intenção do inimigo. Nós queremos abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, mais um dia, que a bênção esteja estendida sobre nossos corações. Obrigado, pastor João Paulo. Obrigado a todos vocês que estão nessa live. Amanhã é o nosso último dia, vamos preparar o nosso coração. Aqueles que já têm um testemunho, já preparem para contar o seu testemunho na sua igreja. Ontem eu já ouvi um testemunho, que a bênção do Senhor esteja soberana sobre nossos corações, sobre nossa vida. Eu desejo que esse dia seja um dia de vitória, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de prosperidade, e que a mão do Senhor esteja aonde você estiver, esteja guardando a sua vida, protegendo a sua casa, protegendo a sua família, o seu casamento e as suas finanças, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Um beijo no coração a todos e tamo junto em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.